Chamo para julgamento conjunto o recurso especial eleitoral 0600-24984 e a tutela cautelar antecedente número 060-197856 de Goianésia do Pará, no Pará, da relatoria do ministro Sérgio Banhos, também aqui com o pedido de destaque formulado pelo eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. O recorrente requerente aqui é Itamar Cardoso do Nascimento e os recorridos requeridos são Coligação Juntos por Goianésia e o Ministério Público Eleitoral. O objeto aqui é o seguinte: trata-se de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que manteve sentença de indeferimento do registro de candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2020 e tutela cautelar antecedente requerida com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso especial. Como disse, os processos foram levados a julgamento na sessão eletrônica de 17 a 18 de dezembro passado e foram retirados de pauta por pedido de destaque formulado pelo ministro Tarcísio. Haverá sustentação oral. Estão presentes na sala de videoconferência os doutores, a doutora Carina de Paula Cufa e o doutor José Eduardo Martins Cardoso, que se tornou inquilino dessa tribuna na noite de hoje, que dividirão o tempo. E também o doutor, e falando pela recorrida, o doutor Yuri Jorge Nascimento Figueiredo. Acompanhará também o julgamento na sala virtual o doutor Arthur Magno e Silva Guerra, que é advogado do recorrente requerente para eventuais esclarecimentos de fato. Indago dos senhores advogados se dispensam a leitura do relatório. Sim, excelente. Sim, excelente. Em sendo assim, concedo inicialmente a palavra aos advogados do recorrente requerente. Entendo que a doutora Carina Cufa falará primeiro, certo? Exatamente. Com a senhoria tem a palavra, doutora Carina. Bem-vinda ao nosso tribunal. Obrigada, presidente. Excelentíssimos senhores ministros, cumprimentando na pessoa do ministro relator, ilustríssimo senhor vice-procurador-geral eleitoral. Também gostaria de cumprimentar os advogados aqui presentes, doutor Arthur Guerra, o professor José Eduardo Cardoso e o advogado da outra parte, doutor Yuri Figueiredo. Bom, não estamos tratando aqui de um caso simples, porque todos os casos que tratam de alínea G, eles acabam tendo uma complexidade maior. Isso porque a linha G, ela tem diversos itens que são tratados de forma cumulativa para viabilizar a inelegibilidade. Foi assim que o legislador quis, até para preservar o que está previsto no artigo 31 da Constituição Federal, em especial os parágrafos 1º e 2º. Portanto, a linha G, ela exige que haja contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas, irregularidade que tem que ser insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível do órgão competente. E a condenação tem que ter o prazo inferior a 8 anos e em plena vigência, ou seja, sem nenhuma liminar a suspendendo. O doutor José Eduardo Cardoso vai trazer elementos mais específicos em relação ao dolo e improbidade administrativa. E aqui é importante ressaltar que, apesar da Corte trazer referências ao dolo presumido, a nossa posição, inclusive do ponto de vista acadêmico, é a necessidade de ter um dolo expresso, seja ele previsto na decisão da Corte de Contas ou numa eventual ação de improbidade administrativa sobre o mesmo fato. E a improbidade administrativa também temos que indagar em relação à competência para declarar aquele ato como ato impro, né? Se estaria
se teria possibilidade da Corte de Contas fazer essa previsão, ou deveria ter aí uma decisão, uma previsão, uma menção da improbidade administrativa no acórdão do órgão competente para julgar as contas. Nós sabemos que houve uma evolução jurisprudencial e o tema merece sempre ser revisitado por conta da complexidade, da natureza dos tribunais de contas. Os tribunais de contas, eles têm a natureza de auxiliar as câmaras municipais, né, no caso de contas de prefeito. E nós vimos que nas eleições de 2014, o Supremo, ao tratar do tema, decidiu que as contas, a competência de análise das contas, independente se é de convênio ou as contas anuais, seriam do Legislativo. E isso vem sendo construído a cada período, né, de forma divergente, trazendo sempre debates interessantes para o tema. Eu não vou me alongar mais e já vou passar a palavra ao Dr. José Eduardo Cardoso, porque combinamos assim de um tratar de um tema, outro do outro, que ele vai apontar aí a questão em relação ao ato doloso e a questão da improbidade administrativa. Agradeço aos senhores a minha singela participação. Obrigada. Eminentes ministros... Obrigado, doutora Karina. Ouvimos agora o doutor Zé Eduardo Vassini com a palavra. Eminentes ministros, doutos, advogados que aqui acompanham, doutor Figueiredo, doutor Arthur, querida amiga e que com brilhantismo me antecedeu nessa tribuna, doutora Karina Cufo, eu compartilho diretamente da opinião da doutora Karina Cufo na perspectiva da configuração dolosa, particularmente na linha G. Nós temos visto que muitas vezes as cortes têm afirmado que basta uma situação de rejeição das contas e se falar de indícios de prática dolosa para que nós tenhamos a qualificação da improbidade do chefe do executivo. Com todas as vênias, não há responsabilidade objetiva nessa matéria. O fato de um presidente de uma comissão de licitação, o fato de alguém fazer uma falcatrua, não pode levar à imputação do prefeito. Poderia levá-lo na rejeição das contas, é fato. Porque ele é responsável pelas contas que apresenta. E aí até se admite a culpa em vigilância sobre certos aspectos. Mas improbidade, condenação criminal, sem a tipificação da conduta claramente identificada do gestor, afirmar-se a inelegibilidade de alguém que pode não ter ordenado, praticado ou sido conivente com o ato porque um servidor praticou essa situação. Com todas as vênias, eu não posso concordar com essa ideia de um dolo presumido e imputado ao chefe do executivo, independentemente de uma apuração de responsabilidade de quem a efetivou na máquina administrativa. Não me parece próprio do Estado de Direito que assim se faça. E é exatamente o que acontece nesse caso, eminentes ministros e doutor representante do Ministério Público. É exatamente o que acontece nesse caso. Se Vossas Excelências pegarem o acórdão que dá ensejo a essa situação, o que fez o acórdão? Pegou 8 situações analisadas e simplesmente fez referências a trechos dela. E trechos, inclusive, em que há uma confusão, com todas as vênias, entre dolo e culpa. Ao fazer essas referências, faz comentários genéricos e diz que tudo o que ali aconteceu é culpa do prefeito, sem definir responsabilidades, sem individualizar situações. Me permitam pegar o acórdão para que eu possa exemplificar sobre o que eu estou dizendo. O acórdão diz: trata-se, portanto, de ato doloso, fala doloso, contrário à lei, que atentou contra o interesse público e causou prejuízo erário, a revelar a existência de irregularidade grave, insanável, que configura, em tese, ato doloso de improbidade administrativa. No que 8 acórdãos que antecedem esse parágrafo, referindo-se a coisas genéricas. Mas o que é pior é a generalidade das afirmações. O dolo também se mostra evidente, tendo em vista que, ao deixar de atender aos comandos constitucionais e legais que vinculam e pautam os gastos públicos e a não gerir a contento a aplicação dos recursos, o gestor assumiu o risco de causar o prejuízo ao poder público. Dolo genérico eventual. Ou seja, o fato de acontecer algo na administração pública, que nem sempre o prefeito sabe, que não se diz quando ele sabia, que não foi ele que determinou, traria um dolo eventual.
Nós vamos criar esta figura na gestão administrativa do dolo eventual de assumir o risco quando não se sabe. Será uma teoria do domínio do fato, onde o domínio do fato não está provado? Com todas as vênias, me parece estranho que um acórdão não apenas fale genericamente das coisas, não diga o que o prefeito fez e o condene, certamente, na prestação de contas, mas a partir daí se tirar a ilação da improbidade. Vejam, a gravidade se evidencia também pelo montante envolvido. Montante envolvido define gravidade. Ou seja, então se nós estamos falando de bilhões, já está condenado. Se estamos falando de 100 mil reais, não. É esta a lógica que está no acordo. Portanto, eminentes ministros, eu quero apenas ponderar a vossas excelências que cada vez mais as pessoas se arriscam exercendo cargos públicos no Brasil. Afirmar-se numa cidade como essa, que tem 30 mil habitantes, cuja estrutura administrativa é mal treinada, é descompensada, que tudo é imputável ao prefeito, sem que se diga o que ele fez, quando fez e como fez, sem que se caracterize a sua atuação dolosa efetiva, pode servir sim para a rejeição de contas, mas não para a hipótese com todas as vênias da lei da ficha limpa. Porque aí eu estou criando uma figura de responsabilidade objetiva. Eu estou criando uma figura em que o prefeito é culpado a priori, presumindo-se o seu dolo, ele que prove o oposto. Mesmo quando não pode provar. Porque o que se fez aqui foram juntar trechos de 8 acordos em que nem eu mesmo sei o que eu vou defender. A tal ponto que, se nós pegarmos certos acordos aqui, parecia evidente que assume a ideia do dolo presumido, do dolo eventual. Me repugna esse tipo de situação, meus ministros. Quero dizer, não apenas como advogado, mas como um estudioso do direito. Não é possível que um chefe do executivo, numa cidadezinha pequena de 30 mil habitantes, seja culpado por qualquer desmando, qualquer situação, qualquer descontrole. É um risco ser prefeito hoje no Brasil, eminentes ministros. Situação desta natureza não acontece na União, se bem que às vezes já se tangenciou essas situações. Claro, de pretender-se atacar o presidente da República por responsabilizações objetivas. Mas, efetivamente, nos municípios, é triste o que acontece. Sem a demonstração do que fez o prefeito, numa cidade que não tem estrutura administrativa, numa cidade de 30 mil habitantes, se dá genericamente 8 situações a serem corrigidas, a serem efetivamente trabalhadas, esclarecidas. Se diz que há um dolo eventual porque assumiu o risco de uma gestão que não se prova que ele sabia o que se fez, para efeito de rejeitar as contas, até a rejeição das contas, onde, a meu ver, se pode admitir a culpa invigilando, que se vá. Agora, para efeitos de inelegibilidade de uma pessoa que foi eleita pelas urnas, com todas as vênias. Fica aqui o meu posicionamento inteira consonância com a doutora Karina Cufa. Ou seja, não existe responsabilidade objetiva nessa matéria. Agradeço, senhor presidente, agradeço. Muito obrigado, doutor José Eduardo Cardoso. Concedo agora a palavra ao doutor Yuri Jorge Nascimento Figueiredo, pelo prazo de 10 minutos igualmente. Obrigado, excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Boa noite, saúdo aqui também os demais ministros presentes, o membro do parquê e aos outros advogados, né, especialmente em nome do doutor José Eduardo Cardoso, a quem desde já manifesto minha profunda admiração, a doutora Karina Cufa e aos demais também advogados presentes aqui nesta sessão. Eu iniciaria aqui a minha manifestação com todas as vênias aqui ao doutor José Eduardo Cardoso, contrapondo alguns fatos que foram plenamente destrinchados, né, no acórdão do Tribunal Regional Eleitoral e também em sentença do juízo de primeiro grau, né, da zona eleitoral correspondente ao município de Goianésia do Pará. Desde o início, desde a sentença, o juízo singular, com muita lucidez, enfrentou todos os 8 acórdãos, e aqui eu destaco que estes 8 acórdãos são acórdãos do Tribunal de Contas do Estado, né, além de outras manifestações do Tribunal de Contas dos municípios também em rejeição de contas, que obviamente não foram enfrentados para apuração de grau de inelegibilidade, mas também demonstram
como, né, a forma de administração do hora recorrente, e tratando-se apenas desses acórdãos do Tribunal de Contas do Estado, destacaram-se 8 acórdãos que, além de determinar a rejeição das contas, além por condenar e concluir pela rejeição das contas, também condenaram a devolução, né, ao erário, configurando, de fato, dano ao erário nas práticas que foram apuradas e julgadas pelos tribunais de contas, né? Um a um dos casos foram analisados, constatando diversas irregularidades em todos esses processos, que vão desde a violação a princípios constitucionais e apenas os que foram destacados no voto da relatora do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Ofensa a princípios da legalidade, ofensa ao princípio da eficiência, da impessoalidade e da moralidade, que foram textualmente incluídos no voto da eminente relatora do regional. Além de um destaque, né, um desses acórdãos, ficaria muito cansativo a delimitação entre todos eles, né, mas o mais grave dentre todos os acórdãos que foram destacados é o acórdão 57275, né, de fevereiro de 2018, onde ficou constatada grave violação a lei de licitações, várias ocorrência de fraude à licitação, com determinação de danos ao erário, a condenação dos 8 acórdãos do Tribunal de Contas Estadual, atualizado o valor, a eminente relatora também do acórdão do Regional Eleitoral calculou, estimou em mais de 3 milhões de reais para um município que tem 30 mil habitantes apenas, é um montante, é uma gravidade de fato que salta aos olhos, a mudança de realidade que poderia ser aplicada com a correta aplicação desses recursos, enfim, né, todas elas demonstrando violações a tipos, a núcleos ensejadores das improbidades, da improbidade administrativa que foi oferida tanto no juízo singular quanto no Tribunal Regional Eleitoral. Então, a determinação dessa devolução desses valores, além da extensa configuração enfim, das características das irregularidades apontadas nos julgamentos dos acórdãos do Tribunal de Contas Estaduais, do qual não ficou claro, não estou de maneira clara e evidente, a ocorrência de fatos graves, dolosos, que configuram a improbidade administrativa, ensejando a aplicação do tipo eleitoral, né, da exigibilidade eleitoral, consignado na linha G da lei do artigo 1º do inciso 1 da lei 64/90. E, mais, aí, enfrentando um pouco um ponto que foi levantado pelo doutor José Eduardo Cardoso em relação à mera configuração, o recorrente intentou na Justiça Comum do Estado do Pará a reversão dessa condenação, a reversão dessas condenações, desses acordos no Tribunal de Contas Estadual, e não obteve êxito, né, da esfera judicial comum, da Justiça Comum aqui do Estado, em relação à suspensão desses acordos que permanecem válidos, permanecem como ensejadores dessas irregularidades insanáveis, permanecem com casos graves, comprovadamente dolosos em relação à prática dos atos cometidos que ensejaram a inelegibilidade do recorrente Itamar Cardoso, né? Um outro ponto, e apenas para também não deixar passar batido, em relação à competência foi discriminado no recurso especial, em relação à competência do TCE, a competência dos tribunais de contas para pagamento de contas relacionadas a convênios, né? A gente não há nenhum tipo de ignorância ao que foi decidido no recurso extraordinário 848/2000 do Supremo Tribunal Federal, enquanto a competência para pagamento desses casos, né, de prefeitos, contas de prefeito, mas há uma distinção muito clara na extinção deste julgado em relação ao presente caso, né? O Supremo Tribunal Federal enfrentou a matéria relacionando as contas de gestão e de governo, determinando, confirmando esse entendimento natural de que a competência seria da Câmara Municipal, mas em relação às contas de convênio, manteve num precedente
manteve inerte, não enfrentando essa matéria, não havia extensão do mérito desse julgado em relação a essas coisas de convênio. E em relação a essa extensão, na aplicação desse presente caso, o Tribunal Superior Eleitoral também já se manifestou de maneira bastante corriqueira. Há uma certa necessidade, uma certa tranquilidade nesse entendimento no Tribunal Eleitoral, figurando que essas contas de convênio de ato são de competência dos órgãos de controle dos tribunais de contas, seja da União, seja dos estados, em relação aos prefeitos municipais, ao julgamento de convênios. Então, não há nenhuma por essa razão, por esta matéria, uma inovação no presente julgado, há um entendimento tranquilo e bastante riqueiro, como falei, do Tribunal Superior Eleitoral nessa matéria de competência. Então, portanto, por conta desses dois fundamentos, são os dois fundamentos talvez que ficaram mais latentes em relação ao mérito do recurso especial. Aqui, uma vez agradecendo a oportunidade de ter essa sustentação, essa sessão, acompanhado por outros advogados, da Karina Cufa, do Dr. José Eduardo Cardoso, onde mais uma vez reputo minha extrema e profunda admiração para ambos os patronos, ambos aos advogados. Obrigado. Muito obrigado, doutor Yuri Figueiredo. Passo agora a palavra ao ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que pediu destaque, tem feito hora extra, e vamos ouvir Vossa Excelência com muito prazer. Senhor presidente. Mas o relator não falaria primeiro, né, presidente? O ministro... Sim, é natural. É porque nós já conhecemos o voto do relator, mas o advogado e o público não. Perdoe, ministro Sérgio Banhos, ouvimos Vossa Excelência com todo prazer. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores ministros, eu louvo as manifestações orais muito bem reveladas pelos ilustres advogados que ascenderam à tribuna, a doutora Karina Cufa, doutor José Eduardo Cardoso e doutor Yuri Figueiredo. Pois bem, o presente voto, de pouco mais de 3 dezenas de páginas, já havia sido disponibilizado, como todos sabemos, na sessão do dia 18 de dezembro, quando o ilustre ministro Tarcísio Vieira de Carvalho pediu destaque. Agora, mais uma vez, o voto foi distribuído com certa antecedência e, por intuir que já há o conhecimento do seu conteúdo, propõe uma leitura apenas da sua ementa, que é bem detalhada, colocando-me sempre à disposição de todos para prestar qualquer esclarecimento que se faça eventualmente necessário. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, por fim, negou o provimento a recurso eleitoral a fim de manter a sentença, que também, por sua vez, indeferiu o pedido de registro de candidatura do ora recorrente. Na origem, o Ministério Público Eleitoral e a coligação Juntos por Goianésia ajuizaram ações de impugnação ao registro de candidatura, aduzindo que o recorrente, na condição de prefeito do município de Goianésia do Pará, teve contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas dos municípios do Estado, configurando a inelegibilidade prevista na linha G do artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64. A Corte Regional restringiu o exame da matéria aos acordos proferidos pela Corte de Contas do Estado do Pará, afastando a análise da incidência de inelegibilidade com base nas condenações do Tribunal de Contas dos municípios do Estado. Com esse breve relato, senhor presidente, eu passo desde logo à análise do recurso especial. Eu digo que a preliminar suscitada pelo recorrente, referente à alegada inexistência de causa petende da impugnação ante a ausência de rejeição de contas pelo Poder Legislativo Municipal, se confunde, na minha compreensão, com o mérito da demanda e, como tal, deve ser examinada porquanto se refere a um dos requisitos para a incidência da causa de inelegibilidade descrita na linha G do referido dispositivo legal. A orientação desta Corte Superior é no sentido de que, tendo sido rejeitadas as contas públicas, compete à Justiça Eleitoral enquadrar como insanável ou não a irregularidade reconhecida em decisão irrecorrível do órgão competente,
assim como verificar se a falha decorre de ato doloso de improbidade administrativa, não lhe competindo, porém, analisar o acerto ou desacerto da decisão. E, nesse sentido, eu cito diversos precedentes, entre eles, ministro Napoleão, ministra Rosa Weber, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Prossigo dizendo que esse tribunal consolidou o entendimento de que, para análise acerca da existência de irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa, não é necessário que a decisão do órgão competente, que rejeitou as contas públicas, tenha assentado expressamente a presença de tais requisitos. No caso, constou do acordo recorrido que a incidência da ineligibilidade descrita na linha G teve como lastro as seguintes decisões de rejeições de contas, todas oriundas do Tribunal de Contas do Estado do Pará. O acordo 57275 é referente a convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e a Prefeitura de Goianésia, de responsabilidade do senhor Itamar Cardoso Nascimento, prefeito à época, o qual teve como objeto a implantação de 2 centros de informática no município, no valor de R$100 mil, em que ficou expresso que foram identificadas graves irregularidades, com fortes indícios de simulação, além de fraudes no processo licitatório, nos pagamentos supostamente efetuados, bem como na atuação das empresas envolvidas. Um segundo acordo, de número 56.567, referente a convênio celebrado entre o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças e a Prefeitura Municipal de Goianésia, cujo objeto foi a pavimentação articulada de blockretes no valor de R$300 mil, dos quais R$270 mil foram oriundos do erário estadual e R$30 mil a título de contrapartida pela municipalidade, avença na qual foram apontadas falhas alusivas à divergência na execução física da obra, ao não cumprimento do prazo de vigência do ajuste, à não comprovação do nexo de causalidade e ainda à existência de indícios de desvio de verba conveniada, de montagem de processo e ainda de fraude em licitação. Um terceiro acordo, de número 58.467, referente à tomada de contas de convênio 077 de 2005, no valor de R$120 mil, destinado ao cofinanciamento de ações de saúde, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde do Pará e a Prefeitura de Goianésia, em que foram constatados omissão no dever de prestar contas, grave infração à norma legal, também grave infração à norma legal, regulamentar, de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem assim dano ao erário decorrente de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. O acordo 56.510, por sua vez, referente a convênio entre o Estado do Pará e o município, já referido, no valor corrigido de R$ 285.564, por meio do qual foi apontada a compra excessiva de combustível para execução do objeto da avença. O acordo 57.631, referente a convênio entre o Estado do Pará e o município em referência, no valor de R$200 mil, cujo objeto foi a realização de obra de recuperação de 16,95 quilômetros de estrada vicinal do município, em que ficou assentada a grave não comprovação da execução da obra. O acórdão 58.000, referente a convênio com recursos estaduais e municipais, por meio do qual a Corte de Contas apontou a comprovação apenas parcial da execução do respectivo objeto, não tendo sido esclarecida a utilização da quantia de R$ 12.756. E o acórdão 58.270, referente a convênio com recursos estaduais e municipais, por meio do qual a Corte de Contas, embora tenha reconhecido a execução da obra, identificou falha grave alusiva à ausência de repasse de imposto sobre os serviços ISS no importe de R$ 16.060. E, finalmente, o acórdão 58.467, referente a convênio firmado entre o Estado do Pará e o município de Goianésia, no valor de R$ 120 mil, por meio do qual a Corte de Contas assentou a grave não comprovação de execução do serviço conveniado. Senhor presidente, eu sigo dizendo que, tratando-se de recursos oriundos de convênios ou consórcios entre entes federativos diversos, a competência para apreciação das contas é do respectivo Tribunal de Contas
e não do Poder Legislativo Municipal, sob pena de mácula ao Pacto Federativo. E no ponto eu cito precedentes. De acordo com os múltiplos julgados do Tribunal Superior Eleitoral, a omissão no dever de prestar contas, a fraude em licitação, a inexecução total ou parcial do objeto do convênio, o desvio e a má gestão de recursos públicos, bem como a falta de repasse de valores relativos a imposto sobre os serviços, falhas de todo verificadas na espécie, são insanáveis e aptas, sim, a atrair a incidência da elegibilidade descrita na linha G. E mais, para infirmar a conclusão da Corte de Origem de que o ato doloso se revela mediante contrariedade à lei, que atentou contra o interesse público, causou prejuízo ao erário e que foi imputado diretamente ao gestor, seria necessário o revolvimento do contexto fático probatório, mais especificamente do inteiro teor das decisões de rejeição de contas, providência, como todos sabemos, vedada em sede de recursos de natureza extraordinária, conforme se tem reiteradamente decidido com apoio ao verbete sumular 24 dessa Corte. Por fim, digo que o Tribunal de Origem asseverou a clara tentativa de obter a reforma do julgamento em sede inapropriada, a meu sentir, e o nítido caráter protelatório dos embargos, motivo pelo qual aplicou a multa prescrita no artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral. O fato de se tratar de primeiros embargos não impossibilita a fixação de multa, tendo em vista que as alegações apresentadas pelo embargante foram consideradas pela Corte de Origem como meio de procrastinar a decisão definitiva, pois não foram apontados vícios capazes de justificar a sua oposição. Mais uma vez cito o precedente, no caso, precedente do ilustre ministro Tarcísio Vieira de Carvalho e do não menos ilustre ministro Og Fernandes. Por todo exposto, senhor presidente, senhores ministros, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso especial interposto por Itamar Cardoso do Nascimento e manter o indeferimento de seu pedido de registro ao cargo de prefeito, considerando, em consequência, anulados os votos a ele conferidos nos termos do artigo 198, parágrafo 2º, inciso 1, da Resolução 23.611. Ademais, acaso seja acatado por vossas excelências esse entendimento, voto no sentido de dar imediata execução ao julgado, determinando assim que o Tribunal Regional adote as providências necessárias à realização de novas eleições, devendo ser efetuadas as imediatas comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, bem assim ao respectivo juízo eleitoral, acerca do inteiro teor da presente decisão. Por fim, voto no sentido de julgar prejudicada a tutela cautelar antecedente, com vistas a atribuir efeito suspensivo ao recurso especial em julgamento. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Agora sim, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ouvimos Vossa Excelência, é porque o voto do ministro Sérgio Banhos eu já conhecia, portanto estava ansioso por ouvir o de Vossa Excelência, a quem tenho o prazer de passar a palavra. Tá bem, muito boa noite, senhor presidente, senhores julgadores, uma saudação especial ao doutor Renato Bril e aos eminentes advogados que fizeram uso da tribuna eletrônica, doutora Karina Cufa, doutor Yuri Figueiredo, doutor José Eduardo Cardoso, saudação também ao doutor Arthur Guerra, que está ali à disposição para esclarecimentos de matéria fática. Senhor presidente, eu formulei pedido de destaque na mesma sessão em que formulei o pedido de destaque do feito anterior, né, para análise das defesas e das razões suscitadas no recurso, para refletir um pouco mais sobre a correta solução jurídica do caso. Como disse a doutora Karina Cufa, esses casos relativos à linha G, eles denotam algumas peculiaridades em profusão. Mas já antecipo de antemão que estou acompanhando o eminente relator em toto. Eu digo, senhor presidente, a partir do material que fiz distribuir na tarde de hoje, que o recorrente, na condição de prefeito da municipalidade, teve suas contas rejeitadas por intermédio de acordos tanto do Tribunal de Contas do Estado, como de acordo do Tribunal de Contas do município. Contudo, o TRE do Pará assentou, e o doutor Yuri Figueiredo, com a máxima lealdade, disse isso da tribuna, assentou em delimitação do objeto da lide, que o juiz de primeira instância afastou a incidência da inelegibilidade em razão dos acordos do Tribunal de Contas dos municípios e acolheu apenas
com base nos pronunciamentos da Corte de Contas Estadual, ao passo que houve recurso apenas do candidato, com contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença. Então, nesse sentido, como fez bem o relator, na exata compreensão do efeito devolutivo, o objeto em debate circunscreve-se, então, aqueles 8 acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em que houve a rejeição de contas do recorrente, com decisões, inclusive, já transitadas em julgado. Eu analiso esses argumentos trazidos no material que distribuí e vou procurar resumir, mas como exposto o fundamento para manutenção da elegibilidade é escorado em acórdão de rejeição de contas proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, né, sendo certo que a orientação firmada pelo Supremo no julgamento conjunto dos RS tais e tais, ocorrido em 2016, sob o regime da repercussão geral, é no sentido de a competência para julgar as contas de prefeito, tanto na condição de gestor quanto de ordenador de despesas, é da Câmara. Não obstante, a tese acima exposta é aplicável tão somente, como fez crer o relator acertadamente, às hipóteses envolvendo recursos oriundos do próprio município. Nesse sentido, em se tratando de análise de contas relativa a recursos repassados à municipalidade, seja pela União, seja pelo Estado, é de se compreender que a competência é sim do Tribunal de Contas e não da Câmara de Vereadores, e há inúmeros precedentes da Casa nesse preciso sentido. No caso específico dos autos, os acórdãos mencionados, todos do Tribunal de Contas do Estado, sustentaram a pecha de inelegibilidade, visto que a Corte Eleitoral de origem atestou que esses julgamentos trataram de recursos repassados pelo Estado ao município, por intermédio de convênios, e eu cito alguns trechos elucidativos desse fato. A consignação, por exemplo, de um repasse do Estado do Pará ao município da ordem de 100 mil, a um outro da ordem de 270 mil, isso tudo está transcrito às folhas 5 e 6 do voto distribuído. Então, a competência para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, no caso específico referente a repasse de verbas estaduais por intermédio de convênios, é da Corte de Contas. O argumento segundo o qual não houve ato doloso nos vícios constatados, uma vez que as rejeições das contas ocorreram por questões que permeiam apenas o campo da forma, a meu sentir também não pode ser acolhido com o devido respeito. As irregularidades constatadas nos 8 acórdãos foram, na sequência e em suma, as seguintes: compra excessiva de combustível, para execução do serviço objeto do convênio, divergência na execução física da obra, ausência de encaminhamento de relatório técnico final, ausência de comprovação da execução do convênio, cujo objetivo era a execução da obra de recuperação de quase 17 quilômetros de uma vicinal do município, ausência de comprovação de despesas, apesar de permitida a análise de nota fiscal extemporânea, não repasse aos cofres públicos dos valores referentes ao ISS, não comprovação do desembolso das verbas em favor da execução do serviço conveniado. Como se vê das faltas anteriormente elencadas, não houve vícios meramente formais, com devido respeito, mas verdadeiramente irregularidades graves das mais variadas espécies, caracterizadoras sim na linha da nossa jurisprudência do elemento doloso necessário à inelegibilidade em questão, né? Na linha de entendimento do TSE, configura irregularidade insanável, por exemplo, a inobservância às normas de procedimento licitatório. Eu cito por todos um acordo nessa linha do eminente ministro Luiz Edson Fachin, de 2019. Haja vista que, consoante o acórdão recorrido, aspas, a relação dos acórdãos de prestação de contas juntada aos autos demonstra que o TCE Pará considerou irregular a aplicação de recursos e determinou a devolução de mais de R$1 milhão em valores totais, que atualizados somariam mais de R$3 milhões, fecho aspas. No ponto, inclusive, foi cirúrgica, foi precisa
a lembrança do eminente relator em seu voto acerca da inexigibilidade de dolo específico para a incidência da referida causa de inelegibilidade, na linha da nossa jurisprudência, sendo suficiente o genérico ou o eventual, caracterizados quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais ou legais que vinculam e pautam os gastos públicos. Na seara acadêmica, assim como fizeram ressalva a doutora Karina, o doutor José Eduardo, eu também guardo ressalvas sobre esse entendimento, mas é um entendimento cristalizado na jurisprudência da Casa. Em suma, em análise detida da natureza dos vícios acima elencados, é possível constatar que se está diante de irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade. E também não prospera, a meu sentir, a alegação recursal que defende a natureza sanável das faltas atestadas pela Corte de Contas. O descumprimento da lei de licitações, a ausência de repasse dos valores relativos ao ISS, a não comprovação da execução do objeto do convênio, dentre outras irregularidades, já foram todas elas taxadas como insanáveis e caracterizadoras de improbidade, por esse tribunal na figura de atos dolosos. E há precedentes também nesse sentido arrolados à folha 8 do voto distribuído. Por fim, sustento recorrente a ausência do caráter manifestamente protelatório dos embargos, com o que pretende o afastamento da multa aplicada na origem. Contudo, no caso, como fez demonstrar o eminente relator com mestria, houve, aspas, letras do acórdão do regional, nítida tentativa de buscar pela via inadequada a reforma e reanálise do acórdão, tese com a qual coaduno, uma vez que no acórdão de apreciação dos declaratórios, segundo penso, e tenho aplicado também multas similares em casos semelhantes, é possível visualizar os requisitos para essa aplicação. Então, senhor presidente, senhores julgadores, saudando os eminentes advogados pelo trabalho brilhante desenvolvido e saudando o eminente relator pelo voto vertical proferido, acompanha sua excelência na íntegra, no sentido de manter a decisão e negar provimento ao recurso especial, mantendo, por conseguinte, o indeferimento do registro de candidatura de Itamar Cardoso Nascimento a prefeito municipal de Goianésia do Pará. Também tenho como prejudicada a análise da cautelar e, na linha de pronunciamentos recentes da acordo, me alio à possibilidade de execução imediata. É como voto, presidente. Obrigado, ministro Tarcísio. Agora, como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Senhor presidente, eminentes pares, saúdo uma vez mais as sustentações orais que aqui foram levadas a efeito e, sem mais delongas, senhor presidente, estou convencido da solução que é trazida pelo eminente ministro relator, a quem tenho a honra de acompanhar integralmente. É como voto. Obrigado, ministro Fachin. Como voto o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, também cumprimentando as sustentações orais, acompanho integralmente o eminente ministro relator. Obrigado, ministro Alexandre. Ministro Luiz Felipe Salomão. Presidente, estimados colegas, da mesma forma, eu acompanho o eminente relator. Obrigado, ministro Salomão. Como voto o ministro Mauro Campbell Marques. Senhor presidente, igualmente acompanho o eminente relator, renovando a saudação aos eminentes advogados. Muito obrigado, ministro Mauro Campbell. Também eu estou acompanhando o relator. Eu concordo com o que disse o ministro José Eduardo, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, hoje advogado, que ser prefeito hoje em dia é um risco. E é verdade. E acho, mais do que isso, que a legislação, por vezes, é extremamente rígida e com conceitos abertos, que envolvem dolo genérico ou específico, má-fé e, às vezes, a própria caracterização
da improbidade, relembro o caso anterior da compra de ônibus. Quer dizer, a compra de ônibus escolar foi um dos fundamentos para a rejeição de contas, quando possivelmente, não tenho os detalhes, essa fosse a solução mais adequada para um administrador que zela pela educação infantil na sua comunidade. Portanto, eu reconheço, como disse Sua Senhoria, os riscos da prefeitura, às vezes os excessos em ações de improbidade e às vezes as circunstâncias políticas na apreciação de contas nas câmaras municipais. Portanto, eu acho que as preocupações são verdadeiras e merecem reflexão. O caso, porém, não ajuda muito. E há casos em que há uma linha de fronteira, às vezes, difícil de traçar, e acho que onde a linha de fronteira seja difícil de se traçar, a opção deve ser pelo respeito à soberania do voto popular. Aqui, porém, pedindo todas as vênias à Sua Excelência e o primor de defesa que apresentou, e cumprimentando também a doutora Karina, nós tivemos irregularidades relevantes, como omissão na prestação de contas, indícios de simulação e fraudes em processos licitatórios e indícios de desvio de verba conveniada. Portanto, eu não situaria esse caso numa situação de fronteira que me gerasse dúvida no sentido de optar pelo voto popular. De modo que, com essas breves considerações, eu estou cumprimentando o eminente relator, o ministro Sérgio Banhos, e o acompanhando na negativa de provimento. E, portanto, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso para manter o indeferimento do registro de candidatura do recorrente ao cargo de prefeito, tornar definitiva a anulação dos votos da chapa por ele integrada e determinar a imediata comunicação ao Tribunal Regional para que proceda à convocação de novas eleições majoritárias no município de Goianésia, do Pará, no Pará, nos termos do voto do relator. Também por unanimidade, julgou prejudicado o requerimento de tutela cautelar antecedente e execução imediata, certo, ministro Sérgio Banhos? Com execução imediata do julgado, agradeço aos senhores advogados pela colaboração que prestam a esse tribunal. Obrigado. Tá bom? Nada mais havendo, prezados colegas, desejando uma boa noite a todos, marcando o nosso próximo encontro para quinta-feira, às 10 horas, lembrando que o tribunal está com o efetivo de servidores expressivamente reduzido e só estão trabalhando aqueles que desempenham funções indispensáveis em atendimento ao decreto de lockdown aqui no Distrito Federal. Obrigado pela presença de todos, uma boa noite. Boa noite.